torcedor, claro que muito mais do Guangzhou, mas todos os torcedores chineses têm um carinho muito grande por mim. E a melhor forma que eu pude retribuir foi jogando futebol, respeitando todos eles, né? Foi um país que abriu as portas para que eu resgatasse a minha confiança dentro do futebol, me deu totais condições para que eu e a minha família pudesse realmente desfrutar do país, da cidade. Então, podem ter certeza que eu sempre vou ter esse carinho, um carinho especial pelo torcedor chinês, pelas pessoas, porque me receberam muito bem. Paulinho, aqui no Centro, Gustavo Hoffmann, ESPN. Você já citou a Espanha como uma das favoritas. Eu queria que você completasse o grupo das favoritas, na sua opinião, para a Copa do Mundo. Bom, temos, como eu falei, né, temos seleções aí com grandíssimos jogadores de alto nível. Eu acho que eu colocaria Alemanha, França, Bélgica, a Espanha, como eu coloquei, que são seleções que a gente sabe que, não que as outras não tenham, mas é o que eu, num geral, num todo, consigo analisar e colocando essas seleções como uma das favoritas, a Argentina. Então, tenho certeza que vai ser uma Copa do Mundo bem disputada. E, bom, essas são as seleções aí que eu acredito que seja uma das favoritas, logicamente, com a seleção brasileira. Paulinho, você tem, com outros aí nesse grupo, a experiência de já ter disputado uma Copa. O Thiago tem até de 3 Copas, vai para a 3ª Copa. Os jogadores de primeira Copa, a quem eles se reportam no grupo para saber como é que é essa experiência que começa para eles no próximo domingo com os jogos? E uma seleção que tem capitães itinerantes, que não tem o capitão definido, talvez tivesse o Daniel tivesse ficado. Quem é o líder a quem os jovens podem procurar? Ou você já foi procurado por algum mais novo que vai jogar a primeira Copa? Quem vai ser o símbolo de liderança do Brasil, mesmo que até não seja o capitão do time? Bom, eu acho que o professor Tite deixa bem claro isso, que tem que ser divididas as responsabilidades. A questão de... Hoje o futebol, ele mudou muito, né? Então, às vezes, um jogador que aqui está, que nunca disputou uma Copa do Mundo, ele pode trazer outras experiências para um jogador, como você citou, o Thiago Silva, que está indo para uma 3ª Copa do Mundo. Esse jogador que nunca disputou pode trazer algo benéfico ao Thiago Silva, ou pode trazer para mim, que vou para a minha 2ª Copa do Mundo. E, bom, eu quando fui disputar a minha primeira Copa do Mundo, uma das pessoas que eu procurei conversar, saber, entender, foi o Thiago Silva, que é meu amigo, que tem um carinho muito grande, Daniel Alves. Então, eu acho que, independente se já jogou uma Copa do Mundo, ou já jogou 3, 2, enfim, algo tem a ser passado, algo tem a ser transmitido. Então, isso que é o legal, isso que é o bacana na seleção brasileira, que, independente de qualquer coisa, sempre todos os jogadores têm algo a acrescentar para o grupo. Paulinho, à sua direita aqui, boa tarde. Quando você imagina assim, um torcedor brasileiro olhando para um Brasil e Suíça, ele não vê o jogo como um clássico, como um Brasil e Alemanha, como um Brasil e Argentina, como um Brasil e Espanha. Mas o retrospecto das duas seleções de Brasil e Suíça é o melhor entre as seleções aí nessa primeira fase, tanto que um está em segundo, outro em sexto no ranking. O que você diria ao torcedor? O que você sabe da Suíça? Não sei se vocês já viram vídeos, se você já falou em linha baixa, mas enfim, que tipo de preocupação, que tipo de cenário você visualiza para essa partida? Olha, Tino, eu tive a experiência de jogar contra a seleção da Suíça, acho que uma vez, e imagino eu que eles venham jogar dessa forma, com uma linha baixa, com uma marcação difícil, bem forte. E a gente, como fala, a gente sempre, o torcedor brasileiro, né, pode não imaginar dessa forma, que seja um grande clássico, mas nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil. Uma Copa do Mundo, acho que uma Copa do Mundo, mas no futebol, hoje a competitividade é muito grande. Então, acho que a gente tem que focar nisso, colocar isso na cabeça, que vai ser um jogo duríssimo. O
torcedor brasileiro tem isso, sabe que vai ser difícil, mas pode ter uma certeza que dentro de campo nós jogadores vamos fazer o nosso melhor e em busca do nosso maior objetivo. Sempre a vitória, é jogar bem. Eu acho que a gente vai muito por essa linha de sempre estar jogando bem. Né? O resultado, ele vai aparecer, como eu falei, vamos criar chances, vamos chegar ao gol adversário. A gente tem que ter paciência, vamos ter paciência. Mas eu acho que esse objetivo, como a gente vem sendo em todos os jogos, dificuldade vamos enfrentar, mas nós estamos preparados para isso. Paulinho, aqui na tua frente, João Vitor, da Rádio Jornal do Pernambuco. Queria que você falasse mais em relação à parte tática da seleção. Muito se falou que a seleção pudesse encontrar algum tipo de dificuldade com essas seleções de linha baixa, né? Que chegam aqui com a linha de 5 se fechando. A seleção hoje está preparada, depois de todos esses amistosos, está preparada para enfrentar qualquer estilo de jogo de adversário? Sim, como eu falei agora, a gente sabe das dificuldades, independente do adversário, a gente sabe das dificuldades que iremos enfrentar. Então, enfrentamos adversários que jogavam com diferentes sistemas e depois de alguns jogos começamos a enfrentar adversários que jogavam com a linha baixa, com uma linha de 5 atrás. Enfrentamos a Inglaterra, que foi quando houve um empate e a gente, em princípio, teve um pouquinho de dificuldade para infiltrar, mas devido à marcação dela, e depois a gente foi se adaptando. Mas eu acho que isso aí não é uma coisa que a gente tem que... falar assim, é difícil sim, mas a gente tem capacidade suficiente para poder passar por esse tipo de adversidades. Oi, Paulinho. Aqui do seu lado direito, Abel Neto, Fox Sports. Eu pensando na sua carreira, estava lembrando que você sempre, ou quase sempre, teve que superar desafios ou desconfianças, até mesmo quando você chegou no Barcelona, né, havia muita desconfiança pelo que o Barcelona pagou, enfim. No Tottenham também, no começo de carreira com dificuldades na Lituânia, na Polônia. Você encara como mais um desafio, mais uma vez você tendo que provar? Como que você encara pessoalmente, individualmente, essa sua segunda Copa do Mundo? Mais uma vez você se vê de alguma forma pressionado ou tudo isso te dá mais tranquilidade para enfrentar o que é ser um jogador de seleção brasileira numa Copa do Mundo? Não, pressionado não, Abel. Como você citou, se pegar aí a minha carreira sempre foi dessa forma, né? Superando as adversidades. Em vários lugares, quando eu cheguei, havia desconfiança, havia críticas, mas em nenhum momento eu deixei de ser o que eu sou, profissional, sempre respeitando a todos. Foi difícil, é difícil chegar a uma seleção brasileira, é difícil. E quando eu cheguei, também é muito difícil agora de eu sair. Então, eu estou trabalhando todos os dias para que eu me mantenha na seleção brasileira. Como eu falei, todas as minhas convocações, eu procuro aproveitá-lo. De alguma forma, eu aprendo. Eu aprendo de todos os lados dentro da seleção brasileira. É em treinamento, é fora de campo. Então, eu não me sinto pressionado. E sim um cara privilegiado por estar disputando mais uma Copa do Mundo e chegar com toda a certeza do mundo no melhor momento da minha carreira e da minha vida. Então, super tranquilo sobre isso. As críticas houve em vários clubes que eu atuei na minha chegada e depois com o meu trabalho não tem que fazer nada além do que o meu trabalho, né? Eu sou pago para fazer isso. Então, houve desconfiança no Corinthians, houve no Tottenham, houve no Barcelona. Em nenhum momento desrespeitei ninguém, foquei no meu trabalho e sempre tentando fazer o meu melhor. Paulinho, tudo bem? Aqui, ó. Tudo bem? Você falava sobre jogar futebol alegre. Eu queria te perguntar justamente sobre o ambiente da seleção. A gente viu ontem um treino com um clima muito descontraído aqui. Na chegada também, quando vocês foram recepcionados lá no hotel pelos russos. Esse é um dos melhores ambientes em que você já trabalhou? E o Tite é o grande responsável por fazer isso funcionar? Ou já é de uma boa relação que vocês, jogadores, construíram? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que o futebol, né, para a gente, nossa seleção brasileira, acima de tudo, tem que ser dessa forma, alegre, feliz. Afinal de contas, a gente faz o que a gente ama, que é jogar futebol.
Em relação ao que você colocou que é o Tite que fez, é claro que ele tem a sua parcela, como todos de sua comissão, como toda a staff. E a gente tenta levar o ambiente dessa forma. Eu acho que um conversando com o outro, trocando ideias, sabendo como que é o outro, a característica de um. E isso faz com que o ambiente seja, eu falando particularmente, um dos melhores grupos que eu já trabalhei na minha vida dentro do futebol. Poderia ter vindo na seleção brasileira e depois não ser convocado. Seria um dos melhores grupos que eu já trabalhei na minha carreira. Por essa felicidade, por essa amizade. Um companheiro, mesmo um que chegou depois, mas não sei o que acontece, é o filho, já entende o outro companheiro que já está aqui há um pouco mais de tempo. E isso faz com que as coisas aconteçam naturalmente. Isso está fazendo e vai fazer parte aí da nossa campanha, da nossa trajetória dentro da Copa do Mundo. Fala, Paulinho, beleza? Fernando Band aqui atrás, tudo certo? Bacana. Paulinho, eu vou permitir uma generalização. Nós brasileiros somos extremos. Ou a gente é eufórico demais, no futebol ou a gente ataca demais, ou a gente defende em excesso. É da natureza do Brasil, a gente não tem equilíbrio. E o que a gente percebe nessa seleção brasileira, que há muito tempo eu não via e lidar com isso com tanta tranquilidade. É um time que sabe se defender, é um time que sabe atacar também, os números mostram isso. Equilíbrio é o segredo para esse time ter sucesso, equilíbrio nas ações, no comportamento, no discurso de todos vocês. A gente vê muita serenidade rondando a seleção brasileira. Como eu falei. É um exagero ou está por aí mesmo? Como eu falei, Fernandinho, é claro, o equilíbrio é uma dessas coisas que está fazendo a seleção brasileira ter um grande desempenho. Você tem que haver tudo, você tem que ter o comprometimento, o foco, a concentração, ponto de equilíbrio. Então a gente vem mantendo essas coisas e controlando muito bem. E isso está fazendo com que a seleção ganhe, consiga fazer grandes jogos, consiga vencer. O jogador, independente do jogador que saia jogando ou entra na segunda parte, ele mantém o mesmo nível na equipe. Isso é só uma coisa, é muito bom para a seleção brasileira. Então, vamos manter esse ponto de equilíbrio para que a gente, como eu falei, consiga chegar no nosso objetivo. Oi, Paulinho, boa tarde. Soraya Beluzzi, da Rádio Super e Jornal O Tempo de Belo Horizonte. O Tite sempre reforça a importância da sua figura dentro dessa equipe. Embora ele não afirme o time titular, você me parece ter um papel muito importante dentro do grupo. Como é que você avalia a sua função dentro dessa equipe? Qual é o peso que você tem ali como um jogador de referência para os objetivos do Tite, para a forma do Brasil jogar? Olha, eu acho que eu sei da minha importância dentro do grupo, dentro da seleção brasileira. A única coisa que eu devo falar, não só ao Tite, mas aos meus companheiros também, é agradecê-lo por me dar mais uma oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Como eu falei, eu procuro aproveitar as minhas oportunidades dentro da seleção brasileira. E isso está fazendo com que eu ajude de alguma forma o grupo, ajude a seleção brasileira. Então, eu acho que quando o professor Tite coloca isso, ele já me conhece muito bem, eu conheço ele há algum tempo, por ter trabalhado juntos no Corinthians, sabe a minha característica, a minha filosofia, e sabe o que eu posso fazer, o que eu posso oferecer para a equipe. Mas eu acho que independente de nomes, de jogadores, quem vai jogar, quem não vai, a certeza que eu tenho é que o professor Tite tem jogadores o suficiente e qualificados para exercer o que ele pede. Todos os jogadores, todos os 23 têm condições de jogar e jogar muito bem. Então, acho que isso que ele pode ficar confortável, pode ficar seguro, que ele tem 22 jogadores e 23 homens que sempre vai lutar pela seleção brasileira, pelos nossos torcedores, para fazer sempre o melhor. Este é o Paulinho em entrevista coletiva ao vivo para você aqui no Central Fox. O pedido da gente para eles é um só. Brasil, joga o que sabe, traz o Hexa para cá. Fiquem com o Fox Sports Rádio. Tchau, tchau.